Irmãos, antes da gente abrir a palavra, vamos ter uma oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelas tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã sobre todos nós. E queremos pedir a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo possa renovar também os nossos ânimos nessa manhã, para que possamos realmente ter ouvidos para ouvir o Senhor. Termos uma mente capaz de receber a tua palavra e um coração que guarda a palavra e obedece. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina com o teu amor. Nos livra do mal, Senhor. Cerca esse lugar com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder. E ajuda-nos, Senhor, tanto a falar quanto a ouvir. Nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que é contrário à tua vontade aqui nessa manhã. E pedimos a ti, Senhor, que de alguma maneira o Senhor mostre a sua beleza para nós, através das Sagradas Escrituras. Nós queremos conhecer a tua vontade, Senhor, nós queremos conhecer o seu caráter, nós queremos conhecer o teu coração. Então, nos conceda esse Espírito, Senhor, que pode prescrutar a sua própria natureza e que a gente não venha apenas a aprender textos e contextos, mas que a gente possa conhecer o teu caráter, a tua alma, a tua vontade, o teu plano, a tua realeza, através do estudo da tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria muito de continuar com os irmãos o nosso último estudo. Então nós começamos a falar sobre o discipulado. Não sei se os irmãos se lembram, né? A última vez que nós estivemos aqui, nós começamos a falar sobre o discipulado. E aquela mensagem primeira, no meu entender, a gente falou principalmente de como nós podemos nos tornar discípulos de Jesus. E eu me lembro que a palavra que eu dei mais ênfase no estudo foi sobre o aprender a morrer, né? Porque quando Cristo morreu lá na cruz, Ele nos deu uma morte. E por causa dessa nossa fraqueza de alma com esse assunto de morte, então nós temos muita dificuldade de compreender as realidades da bênção que é ter morrido com Cristo lá na cruz. E poder usufruir essa morte no dia a dia, porque o nosso Senhor, de maneira objetiva, Ele morreu a nossa morte, de uma vez para sempre. E todos nós morremos nele. Todavia, na vida prática, na nossa experiência prática, nós vamos gastar toda a nossa vida cristã aprendendo a morrer. Porque é isso, tudo que nós podemos fazer para cooperar com o Senhor na obra dele, é aprender a morrer. Porque na medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos percebendo que não era só Pedro inadequado, não era só Judas inadequado, não era só Tomé inadequado, não era só João Batista inadequado, nós também somos. Então, quando a gente descobre isso, quão inadequado nós somos para a obra do Senhor, e que para que a vida dele se flua em nós de maneira livre, nós temos que morrer, então a gente descobre quão maravilhoso é aprender a morrer. Por quê? Porque quando eu ofereço os meus membros a Deus, para que Ele viva em mim a vida dele, e eu deixo de lado a minha vontade, o meu pensamento, o meu querer, o meu projeto, o que acontece? Acontece um milagre. O maior milagre que nós crentes experimentamos, tá? Não é, ainda que existe isso, tá? Existe ressurreição de defunto, existe cura miraculosa, existe manifestação de poder, tudo isso está à nossa disposição na nossa vida, né? Mas o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é quando a vida de ressurreição manifesta em nós. Então, até mesmo a gente fica tão admirado, né, quando chega a notícia, né, que a gente viveu uma vida que não é a nossa. Eu me lembro uma vez, eu estava passando por uma crise existencial muito grande. E o Senhor me proveu, assim, como um escape da crise, uma enfermidade no meu pai, lá em Rondônia. E aí eu fui para Rondônia cuidar do meu pai. E foi uma experiência única, né? Graças a Deus. Foi uma experiência única lá cuidando do velho.
E eu estava andando pelas ruas de Rondônia quando uma irmã daqui de Londrina me mandou uma mensagem. Eu não vou falar para os irmãos o que ela colocou lá. Não posso fazer isso. É um segredo meu e dela e do Senhor, né? Mas o que essa irmã falou sobre a minha vida, só Cristo pode fazer. Só Cristo. Então, me deu uma alegria tão grande, sabe? Saber que de alguma maneira o Senhor pode usar esse homem tão miserável, tão fraco, para manifestar a vida de Cristo. E como foi que isso aconteceu? Tenho certeza disso, que se isso aconteceu, foi porque a gente estava morto naquele dia e Cristo se manifestou. Porque se não fosse isso, né? A gente já sabe bem quem a gente é. Então, quando a gente fala de discipulado, a base do discipulado é a cruz. E foi esse aspecto que a gente tratou na última reunião. Hoje, ainda falando de discipulado, eu gostaria de gastar tempo com os irmãos lá em Mateus capítulo 10. Mas antes de você ir para lá, antes de você ir para lá, nós vamos ler outros 2 textos que falam do assunto. E aí depois nós vamos para lá. O primeiro texto ainda está relacionado com a mensagem passada, que eu falei para os irmãos que eu ia citar o texto para vocês e eu havia me esquecido. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Então esse foi o versículo que eu deixei de passar para os irmãos semana passada. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Achamos? Eu vou ler aqui só a primeira frase, tá? Paulo diz assim: eu protesto que cada dia morro. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, tá? Eu protesto que cada dia morro. Ou seja, o nosso irmão sabia muito bem o que significava isso. Levar sempre por toda parte a mortificação do Senhor na sua carne mortal, para que a vida de Jesus fosse manifesta na sua carne mortal. Mas é importante essa palavra, porque aqui ele não coloca assim, ó, eu protesto que cada dia creio que eu morri. Ele falou, eu protesto que cada dia morro. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, nesses 2 versículos nós temos o Senhor falando da cruz. É o Senhor mesmo falando da sua obra. No versículo 27 está escrito que eles não entendiam do que Jesus falava. Então o Senhor vai dizer isso: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E aqui ele está nitidamente, claramente, falando sobre o Calvário, falando sobre a obra da cruz. Então ele está dizendo o seguinte, que quando ele for crucificado e levantado, então eles realmente teriam condição de saber quem ele era. Em outras palavras, é como se o Senhor estivesse dizendo assim para eles: olha, se vocês não verem o espetáculo do Calvário, vocês nunca entenderão nada. Por quê? Qual que era a argumentação do Senhor aqui? Ele estava falando para eles que o Pai não ia aparecer de novo no Monte Sinai. Que o Pai não ia aparecer para eles como apareceu para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi. Que o Pai não ia vir numa tenda comer com eles. Que o Pai havia enviado ele para representá-lo. E que eles precisavam crer em Deus por meio da vida dele. Porque ele vivia a cruz. Tá? O Senhor,
desde antes da sua encarnação, quando ele abriu mão da sua glória para vir aqui no mundo. O princípio da cruz já estava lá. Só que para nós seria impossível conhecer a cruz se o Senhor não morresse pregado naquele madeiro lá. Porque o princípio da cruz nunca fez parte da nossa natureza. O pecado entrou em nós e nos privou da comunhão com Deus. Nós nos tornamos indivíduos centrados em nós mesmos. E essa é a grande falência do ser humano. Porque, vamos dizer assim, né? A minha medida de amor natural não dá para tampar nem o buraco do meu dente cariado. A minha medida de amor natural, sabe? E aí, eu prometo para o Diogo que eu vou amar ele com o meu amor, entendeu? E aí o Diogo vem se relacionar comigo buscando essa minha medida de amor natural. O que ele vai achar? Ele não vai achar nada, porque é que eu tenho uma lemada para mim, né? E não dá nem para mim, eu sou carente de amor, porque o meu amor não serve nem para mim. Então ele vem buscar amor em mim e não acha, né? Aí eu vou buscar amor nele e não acho também, porque não existe nós não temos essa condição, porque o pecado entrou no homem, o homem se tornou um indivíduo separado do amor de Deus, separado da paz de Deus, separado da alegria, da justiça e de todas as coisas inerentes ao nosso Deus. E nós somos feitos para isso. Nós somos feitos para se relacionar com Deus, mas o pecado veio e nos dividiu. Então agora o homem separado de Deus, ele fica tentando se preencher com outros homens, mulheres, com outros seres humanos. E aí está instaurado o conflito. Porque mesmo naquele casamento mais romântico que você encontrar aí, se você for puxar do fundo do coração de cada um, você vai descobrir que existe uma lacuna, porque você entrou naquele relacionamento buscando alguma coisa no seu cônjuge que ele não pode te dar. Ele não tem, nem para ele. E aí, então essa é a tragédia, né? E aí como que nós vamos viver esse princípio da cruz? Esse princípio, por exemplo, de entrar num relacionamento, não porque a gente precisa de alguma coisa, mas entrar num relacionamento para poder servir aquela pessoa naquilo que ela precisa. Não existe isso aqui. Então nosso Senhor veio trazer essas verdades. Então quando nosso Senhor falava do seu relacionamento com o Pai, Ele falava assim, eu nada faço de mim mesmo, mas tudo que eu vejo meu Pai fazer, eu também faço. Eu não vim aqui fazer a minha obra, eu vim fazer a obra do meu Pai. Então isso para eles era um absurdo, eles não conseguiam compreender de maneira nenhuma o ensino do Senhor. Então o Senhor disse para eles assim, quando eu for levantado na cruz, vocês saberão quem eu sou e que nada faço de mim mesmo. Ou seja, era na morte do Senhor, lá na morte de cruz, que eles compreenderiam esse princípio. Só lá que eles compreenderiam esse princípio. Muito bem, então, quando o Senhor terminou de falar essas palavras, vamos abrir lá no versículo 30. Quando o Senhor terminou de falar essas palavras sobre a maneira como o homem pode viver para outro, como ele, como filho do homem, fazia tudo o que agradava a outro, então, diz assim o texto, verso 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque essa palavra aqui ela é muito importante, tá? Porque nós vamos encontrar o Senhor falando isso em todo o Evangelho, tá? E se a gente for resumir qual é a vontade de Deus, tá? No Novo Testamento, a vontade de Deus é que o homem creia. Essa é a grande obra que tem para ser feita, é o crer, né? E a palavra que foi traduzida aqui por creram nele, não é a palavra pisteu, ainda que existe pisteu na palavra, mas é um palavrão bem maior, tá? A palavra, eu vou citar para vocês aqui na língua original, ela está escrito assim, peristeukontas, peristeukontas. Essa palavra, peristeukontas, ainda que existe o pisteu lá no meio, né? Então, ela está relacionada com crença, tá? Mas aqui ele não está falando daquela fé simples dentro que o homem precisa ter na palavra de Deus para ele descansar e ser salvo. Essa palavra, peristeukontas, ela está mais relacionada com aquilo que você fala com a boca. Entende? Porque hoje, vamos dizer assim, por causa do conhecimento repetitivo, sistemático e massivo
que a gente tem sobre o fato de que Cristo morreu por nós, talvez se você fizer uma pesquisa a nível de Londrina, você vai descobrir que a grande maioria das pessoas que você encontrar, elas vão professar com a sua boca que Cristo morreu por nós. Agora, dessa grande maioria, você vai encontrar uma minoria muito pequenininha de pessoas que, quando falar desse assunto, vão transmitir para você isso como uma verdade que elas creem no coração. Vão falar assim, ó, Cristo morreu por nós e através daquela morte eu fui perdoado. O Valdir Evangelista está pela rua aí direto, ele sabe disso. Vai conversar com as pessoas sobre Jesus e fala, não, Jesus morreu por nós todos, por todos nós, na verdade, mas é só uma profissão de boca, não é nada relacionado com o coração, é só uma fala que se aprendeu no catecismo, na escola bíblica dominical, no culto de domingo à noite, no hino que ouviu, decorou. Então o peristeu contas está relacionado com isso, com essas coisas que você fala. Então esses judeus, quando Jesus falou da cruz, ainda que eles não entenderam nada, mas o texto diz aqui que eles professaram crer. Eles professaram crer, falaram, nossa, é verdade. Não, isso é verdade. Não, é só daqui. Então, mas é importante isso, tá? No versículo 31, então, Jesus dizia, dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes da gente falar do versículo, quero só fazer um resumo de todo o texto. Porque quando o Senhor Jesus falou para eles que havia uma verdade que libertava eles, ali já começou a objeção. Porque na mentalidade deles, eles nunca tinham sido escravos de ninguém. Então o Senhor começa a confrontá-los com as escravidões sobre as quais eles viveram sempre. E o texto termina lá no versículo 59 com a seguinte frase, tá? João 8:59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Foi assim que terminou essa conversa. Ela começou lá atrás, Jesus falando assim, quando eu for levantado da terra, vocês saberão quem eu sou. Então houve uma profissão de crença, e aí o Senhor falou assim, já que vocês acreditam nisso, então eu tenho algo mais a dizer para vocês. Eu procuro discípulos verdadeiros. Eu estou procurando discípulos verdadeiros. E se vocês ficarem firmes na minha palavra, vocês serão discípulos verdadeiros. E então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Aí você me pergunta assim, mas o que foi que deixou esse povo tão furioso para no final desse discurso eles pegarem em pedras para atirar em Jesus? Sabe o que foi que deixou eles furiosos? Algumas verdades. Não foi toda a verdade, foi só algumas verdades. Então a primeira verdade que o Senhor falou para eles é que eles eram escravos. E que o Senhor queria fazer deles filhos. Mas eles tinham um contexto dentro deles, que pelo fato de eles serem descendência de Abraão, eles eram filhos de Deus. Entendeu? Pelo fato de eles terem o sangue de Abraão, eles eram filhos de Deus. Eles não precisavam de nada para se tornar filhos de Deus. É igual a humanidade de hoje, essa humanidade pagã, cristianizada, que fala assim, todo mundo é filho de Deus. É a mesma coisa. Todo mundo é filho de Deus. Aí você fala assim, mas você é um escravo do teu pecado. Você tem por pai o diabo e não Deus. Porque na tua boca o que profere é do diabo. No teu coração as intenções que você tem é do diabo. Quando eu olho para os teus caminhos, eu vejo a passos largos você mentindo, falsificando, enganando as pessoas. Então, você pode até ser criado para ser filho de Deus, mas você vive como filho do diabo. Então, quando Jesus disse isso, olha só, está aqui, João capítulo 8, versículo 44. Aqui, em outras palavras, tá? Jesus vai dizer para eles assim, vocês não conseguem entender a minha linguagem.
vocês não conseguem ouvir a minha palavra. Vocês não suportam o que eu falo. E aí o Senhor fala assim para eles, ó, verso 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Ou seja, agora o Senhor provocou o ódio neles. Eles querem matar o Senhor de qualquer jeito, porque o Senhor demoliu a casinha deles. O Senhor falou para eles assim, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, mas se vocês fossem mesmo, de fato, filhos de Abraão, vocês também fariam as obras de Abraão. Ou seja, Abraão ouviu a palavra, Abraão obedeceu a palavra, Abraão saiu daquele lugar que estava lá, foi peregrinar onde Deus chamou ele, Abraão aprendeu a construir altares e, caminhando na vida cristã, teve fracassos, teve quedas, porque ele era homem igual a gente, mas ele termina a vida dele de uma maneira muito gloriosa, como um imitador de Deus, como filho amado. Então, o que deveria ser os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão fazem as obras de Abraão. Agora, o camarada está lá, ele tem uma identidade que diz que ele é descendente de Abraão, Ele está lá no templo, ele foi lá levar o dízimo, ele está vestido de fariseu, ele tem a Bíblia na mão, Mas o coração dele está podre, ele está procurando fazer de Deus um negócio, ele está procurando, odiar o seu próximo porque não caminha com ele na mesma medida. Ou seja, não tem nada a ver com Abraão. Abraão, quando soube que o Ló tinha sido preso, poxa vida, foi lá fazer guerra com 4 exércitos, lá para trazer o irmão dele. Você é filho de Abraão? Vai buscar teu irmão caído lá, uai. Isso é obra do filho de Abraão, eu sou eleito. Não é isso não. Você mostra que você é eleito quando você põe a mão no barro lá para socorrer o coitadinho, lá você é eleito, Então, aqui em João 8, nós vimos o Senhor falando de ser discípulo de verdade. Por qual meio? Pela verdade. Então, a verdade, ela chega e ela arrebenta com a gente. Mas ela é maravilhosa, porque uma vez que a verdade chega, a mentira tem que ir embora. Então, uma vez que a verdade chega, a mentira sai pela vertente. A luz chega, as trevas vão embora. E é isso, também, o caminho do discipulado. Porque qual que é o objetivo do discipulado? O objetivo do discipulado não é fazer a gente bons crentes. Não. O objetivo do discipulado é nos fazer parecido com o nosso mestre. Parecido com Jesus. Agora imagina, como que Jesus era na sinagoga? Como que ele era na sinagoga? Vamos falar assim, como que era a vida de Jesus na sinagoga? Sabe como que era? Ele era odiado lá. Sabe por quê? Porque ele não andava debaixo daquele quadrado lá. Ele andava de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra. Então, vou usar uma palavra bem baixa aqui, mas entre puxar o saco da liderança e honrar o Senhor, ele escolhia honrar o Senhor. E assim, ele era rejeitado na sinagoga, ele era rejeitado no templo, ele era rejeitado na casa do fariseu, ele era rejeitado. Por quê? Porque ele vivia aquele tipo de vida, de comunhão com o seu pai. Então ele falou para os seus discípulos certa vez o seguinte, ele falou assim, não fica preocupado, se chamam o pai de família Beuzebu, esse era o apelido dele. Esse era o apelido dele, entre os grandes religiosos. Ele expulsa demônio pelo espírito de Beuzebu. Era essa a palavra dos religiosos. Para quê? Para fazer o povo fugir de Jesus. Então Jesus falou assim, se fizeram isso com o pai de família, o que farão com vocês? Farão o mesmo com vocês. Odiarão vocês. Só que daí ele fala assim, mas se me ouviram, também ouvirão vocês. Então o discipulado nos leva a isso, sabe? Na medida que nós andamos com Jesus, nós vamos ficando parecido com Jesus. E quanto mais parecido com Jesus, mais diferente nós vamos ficando do mundo.
Nós não vamos ficando mais igual ao mundo, sabe? No começo da nossa carreira cristã, quando a gente é bebê, a gente fica esperando ser aplaudido pelo mundo. Fala assim, agora todo mundo vai ver que eu sou crente e vai me aplaudir, vai falar, muito bom, até que enfim, agora sim, deu certo. Mas, sabe, quanto mais nós andamos com o Senhor, mais vai havendo essa separação entre aquilo que é o mundo e aquilo que é o nosso relacionamento com o Senhor. Não é porque o mundo nos odeia, é porque o mundo odeia o nosso Senhor. Isso é uma realidade que na medida que a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo, e isso é maravilhoso, porque você é discipulado a Cristo. Na medida que nós vamos aprendendo a Cristo, Cristo vai sendo visto na nossa vida. E na medida que Cristo vai sendo visto na nossa vida, um grande abismo vai se abrindo entre nós e o mundo. Um grande, enorme abismo. Então, dada essa palavra introdutória, vamos lá para Mateus 10. Porque lá em Mateus 10, nós vamos encontrar, dando um passinho à frente, é claro que eu não pretendo comentar todos os versículos de Mateus 10, até porque nós não temos tempo para isso e eu quero dar ênfase naquilo que é aplicável hoje. Porque tem algumas coisas que o Senhor vai dizer aqui, que foi assim, mandamentos específicos para os seus discípulos naqueles dias, que não é aplicado a nós hoje, mas a grande maioria é aplicado para nós hoje. Então vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, e poder para curarem toda enfermidade e todo mal. Lindo isso, né? Muito bem. O Senhor deu isso para aqueles 12 e Ele tem dado esse poder a todos aqueles que se alistam no discipulado e que estão desejosos de ir levar a palavra de Deus. Porque o reino de Deus, ele é manifesto com poder. Então o Senhor nunca vai dar poder para mim virar um artista de circo, tá? Para fazer pirotecnia, para enganar o povo e tirar dinheiro deles. O Senhor nunca vai me dar poder para isso. Mas o Senhor, Ele distribui poder e dons espirituais para o ID. Então você quer ver milagre, né, Valdir? Você quer ver criança nascer de mulher que tem as trompas amarradas, né, Valdir? Você quer ver pessoa com chaga que não tem cura no pé ser curado miraculosamente, né? E alcoólatra parar de beber de um dia para o outro por uma palavra. Você quer ver essas coisas? Então se torna um discípulo de Jesus. E vai, escondido, você e ele. Vai pregar o evangelho onde não tem Unimed, onde não tem hospital, onde não tem SAMU, onde não tem UPA, onde não tem nada disso. Vai lá pregar o evangelho. E você vai descobrir o poder do reino de Deus. E é maravilhoso isso, né? Então, às vezes, né, os cessacionistas falam assim, não. Isso aí foi só para os 12 apóstolos, tá? Isso é uma teologia que existe aí, muito moderna, tá? Onde os teólogos acreditam que a sabedoria, a filosofia é suficiente para converter. Né? Inclusive lá na cadeia, lá, o que mais tem é curso de teologia lá. Então, formando teólogo aos montes lá, tá? Mas é tudo teólogo ímpio, porque teologia não tem poder. Agora, se você se oferecer ao Senhor para ser um discípulo dele, então a primeira coisa que você vai precisar para poder ir é poder. Sem poder, sem ir. Né? Você pode ter certeza disso. Então ele começa assim, falando para eles, eu vou dar poder para vocês expulsar demônios, para vocês curar todo tipo de enfermidade e para vocês lidar com todo tipo de mal. É assim que está a nossa tradução. E aí nós temos o nome dos 12. E aqui a gente descobre que dentre eles, o último é Judas Iscariotes. Ou seja, o Senhor deu poder para Judas também. É isso que está escrito aqui. Agora, no versículo 5, ele começa a instrução, tá, de como que nós podemos ir pregar o Evangelho, levar o reino de Deus, de maneira correta, de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então, ele não vai falar nada aqui de você ir para uma cidade, você fazer uma vaquinha, juntar um dinheiro para a cidade, comprar um terreno, comprar um prédio, comprar um equipamento de som, ir lá fazer uma gritaria lá para você montar uma igreja. Não vai falar nada disso, não. Graças ao Senhor. Ele vai falar o seguinte, primeiro, essa palavra aqui é específica para os apóstolos. Ele vai dizer assim, não ireis pelo caminho dos gentios,
nem entrarei em cidades de samaritanos, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o evangelho ele começou assim, ele não começou com os gentios, ele chegaria aos gentios, mas ele teria início lá, em Israel. E ele falou assim, ó, não vai, ele não mandou ir para os religiosos, não mandou ir para os piedosos, não mandou ir para os remanescentes, não. Falou assim, ó, vocês vão às ovelhas perdidas. Vocês vão lá na casa dos perdidos da casa de Israel. Vão lá na casa do Zaqueu, vão lá na casa do Mateus, vão lá, vai buscar os perdidos, né? E aí ele disse assim, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. É importante, irmãos, assim, é claro que, como eu disse para vocês, essa é uma palavra específica para os discípulos ali naquele contexto de Israel primeiro. Mas é importante nós tomarmos esse princípio, sabe? De, ao invés de ficar tirando os irmãos que já estão caminhando em alguma medida das comunidades, a gente buscar aqueles irmãos que estão perdidos. Buscar os desviados, os que voltaram para o crime, para a droga, ou buscar aqueles que nunca ouviram falar do Senhor. A gente tem que começar por aí. Não é verdade? Começar por aí. Ainda que tem muito serviço para fazer na casa de Deus, mas a gente tem que começar por aí também. Falar assim, ó, vamos buscar os perdidos, né? Vamos lá. Estou sabendo que aquele irmão está 1 ano sem se reunir com ninguém, beleza, então é aquele irmão que nós vamos procurar. Vamos lá, chegar nele, caminhar com ele, chorar com ele. É isso aí. Eu penso que esse princípio, a gente deve lembrar dele. É importante para nós. Porque, irmãos, existe uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Graças a Deus por isso. E aqui na terra também. A gente não tem nenhuma dificuldade de festejar quando um perdido é salvo. Mas o coitado do irmão que se perdeu, que se desviou, que voltou para trás, quando ele voltar, ele não encontra nem uma salva de palma, nem um abraço, nem nada. Normalmente ele volta, pessoas olham e falam assim, o que esse aí está fazendo aqui de novo? Né? Existem algumas denominações que ainda pregam assim, ó, esse camarada que foi lá fora e voltou, ele está só esquentando o banco aqui, porque para ele não tem mais salvação. Existe isso no meio da cristandade. O Senhor tem misericórdia de nós, sabe? Nos dê esse coração pelo perdido. Agora chegando no verso 8, ele diz assim, ó, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Lindo isso, né? Sabe o que é isso aí, irmão? Serviço. Serviço, serviço, serviço. Ou seja, o discipulado é serviço. Você quer ser um discípulo de Jesus? Tem bastante serviço. Serviço, serviço, serviço. Vamos falar assim, ó, para salvação não tem serviço nenhum. Foi tudo feito lá na cruz. Mas se você quer ser um discípulo do Senhor, serviço. Tem muito serviço. Agora, olha que interessante quando ele conclui esse assunto do serviço. E ele conclui numa fala bem grande. E ela começa assim, ó, esse é um princípio para hoje e para todos os tempos. De graça recebestes, de graça dai. Caso contrário, nós seremos mercadejadores da palavra de Deus. Então esse é o primeiro princípio. Quanto custou o que você recebeu? Quanto custou? A revelação? Quanto custou os dons? Quanto custou a salvação? Quanto custou o conhecimento que você recebeu da palavra? Quanto custou? Então, quando você for transmitir isso, é o mesmo valor, tá? Então, que me perdoem esses oradores milionários que estão aí cobrando 15, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais por atendimento. Que é assim que eles chamam, né? Atendimento. Hoje eu vou atender a comunidade lá de Londrina. 50 mil reais. Aí os irmãos têm que colocar uma catraca na porta da comunidade e cobrar pelo menos 100 reais por cabeça para poder pagar o reverendo. Não, isso não é evangelho. Isso é negócio. Então, no discipulado a Cristo, o Senhor já vai dizer logo de entrada assim, ó,
Você vai fazer um serviço gratuito, porque você recebeu tudo de graça. De graça recebeu, de graça dai. Agora, olha que interessante isso aqui, tá? Eu vou traduzir isso aqui numa linguagem que vocês vão entender. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu salário, ou do seu alimento. Tá? Vou traduzir isso aqui para uma linguagem que os missionários vão jogar pedra em mim. Não vá atrás de mantenedores para sustentar você na obra de Deus. Não saia por aí com uma cartelinha levantando os associados que vão te dar suporte para você ir fazer a obra de Deus. Não saia por aí mostrando o buraco do seu sapato, pedindo para os irmãos te dar 2 sapatos, 2 calças, 2 camisas, 2 cobertas, porque você vai fazer uma obra missionária e você precisa do suporte da igreja. Não faça isso. Simplesmente vá. E o Senhor vai levantar na igreja aqueles que Ele quiser para te sustentar. Porque quem vai te sustentar não são eles. É o que te contratou. É o Senhor. Quando você faz isso, você deixa de ser um discípulo e você se torna um mendigo. E aí as pessoas vão falar assim, ó, não serve mais essa roupa? Dá para o missionário. Sobrou essa comida? Dá para o missionário. Né? Não tem mais serventice aqui? Dá para o missionário. Ó, crianças, esse mês ninguém vai tomar Coca-Cola, porque o dinheiro da Coca-Cola nós vamos mandar para o missionário. Para o inferno com essas coisas. Tá? Para o inferno com esse tipo de missão. Isso aí chama missão mendigo. E não discipulado a Cristo. Discípulo de Cristo tem uma honra maior do que qualquer ministro de Estado. Porque um discípulo de Cristo é alguém que está servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata. E o Senhor sustenta com abundância todos os seus discípulos. E eles nunca vão precisar dessas coisas de homens. Porque Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades em glória. Então eu penso que a igreja precisa se libertar desse vício também. Se libertar desse vício. Tá? Que o Senhor nos ajude a achar um caminho, sabe? A gente realmente ser discípulo de verdade e não incentivar mais essas rifas que estão sendo feitas no meio do povo de Deus para sustentar a obra. Porque Deus não precisa disso para a sua obra. Ele fala assim, ó, porque digno, olha essa palavra, digno é o trabalhador do seu salário, do seu alimento. Né? Então vamos dizer assim, eu acho um absurdo um irmão, me perdoem a palavra, tá? Porque eu sei que isso acontece corriqueiramente, a gente ouve isso direto. Eu acho um absurdo um irmão contratar alguém para trabalhar para ele, para fazer qualquer coisa, contratar uma pessoa, você contrata, que nem, está aqui o Fernando, o Marcos, seu irmão se contrata, né Marcos? Você contrata um irmão para cavar uma valeta lá para você, né? E aí, quando dá 11 horas, meio-dia, você faz o quê? Você não vai mandar um almoço para ele? Você não vai mandar uma garrafa d'água para ele? Não é verdade? Quando chega na hora dele ir embora, você não vai dar o dinheirinho para ele pegar o ônibus? Você não vai poder, né? Isso aqui é básico entre nós pecadores. Eu fico humilhado se alguém for lá na minha casa fazer um serviço, tá? E ele não beber água, ele não comer comida, ele não ser bem atendido, e quando ele terminar o trabalho dele, ele não receber o salário dele. Eu fico humilhado. Então, tem uma menina que passa roupa para mim lá em casa, quando ela termina de passar, ela manda mensagem, fala assim, ó, seu Jonas, acabei. Eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo e já fazer a diária dela ali. E se eu não fizer isso, eu me sinto mal. Entendeu? Por causa da palavra. Porque digno é o trabalhador do seu salário. E eu entendo, tá, humanamente falando, que o maior prejuízo que nós podemos arrumar para a nossa vida como filhos de Deus é ficar devendo para os pequenininhos a ponto deles ter que clamar a Deus por causa da nossa dureza de coração. Isso é tragédia. Eu posso dizer para vocês assim,
tranquilamente que a maioria dos irmãos que estão falindo é por causa disso. Porque esse princípio no mundo funciona, mas com a gente não. O Senhor não aceita isso. Então, o discípulo do Senhor Jesus, você tem que saber disso, é uma honra para nós ficarmos parecidos com Ele, servirmos a Ele, fazermos aquilo para que Ele nos salvou. Então, quando você descobre o que é ser um discípulo de Jesus, e você se oferece para o Senhor para ser um discípulo, e o Senhor vai enviar você, não se preocupe com isso. Salário, comida, roupa. Você não precisa de falar assim, Senhor, o Senhor tem que me dar isso primeiro para mim. Esquece. Você faz o quê? Vai, que quando você botar o pé para fora, a provisão já chega. Eu me lembro uma vez que eu tinha um convite de uns irmãozinhos, que até hoje eu visito, lá do lado de Pirangi, Monte Azul Paulista. Não, Pirangi mesmo. Eu tinha um convite para ir ministrar a palavra lá em Pirangi, lá do irmão Sérgio. E os irmãos lá são bastante simples, né? E eles me convidaram, marcaram a data, tudo direitinho, e na época eu fazia parte de uma missão e eu estava em conflito com a liderança da missão. Aí eu fui lá e compartilhei com a liderança da missão, que eu tinha uma viagem, né? E eles não quiseram me dar o recurso da viagem. Mas eles não me falaram nada, se ia dar, se não ia dar. Eles ficaram quietos, né? E eu fiquei lá. Quando chegou no dia da viagem, um dia antes, o irmão que trabalhava lá de secretário, o Bruno, ligou para mim e falou, Jonas, olha, a missão não vai poder custear essa viagem sua, viu? Tá bom? Tá certo? Pode cancelar. Eu falei, tá certo. Aí eu fui orar, né? Fui orar ao Senhor por recurso, o Senhor falou assim, vai. Assim, irmãos, vai. O Senhor falou isso para mim, vai. E naquela época tinha uma missionária de São Paulo, que a gente caminhava junto, que tipo assim, eu ia em Pirangi, e a gente saía de lá, a gente ia para Rio Preto, de Rio Preto para Araraquara, de Araraquara para Catanduva, de Catanduva para São Carlos, de São Carlos para Americana, de Americana para Mogi Guaçu para Campinas, Campinas para Jundiaí, Jundiaí para São Paulo para Guarulhos e depois eu ia embora. Ou seja, não era só ir em Pirangi, era 15 dias no campo. E aí eu fui. Né? Cheguei lá em casa, coloquei as coisinhas em dia lá, tinha lá R$70 que dava para pegar o ônibus, peguei os R$70, paguei a passagem de ônibus, e eu fui. Fui daqui em Araraquara, sem tomar um copo de água mineral. Daqui em Araraquara. Cheguei lá em Araraquara, sem nenhum dinheiro no bolso. Eu tinha no bolso, se eu não me engano, era R$3, R$4 que eu tinha no bolso, e eu não tive coragem de gastar, porque eu não sabia como que ia ficar, que de lá eu tinha que pegar um circular. E foi bom não ter gasto mesmo, porque quando eu cheguei lá que eu peguei o circular, custou, todo aquele trocadinho custou o circular. Aí peguei o circular e fui para Pirangi. Lá em Pirangi, eles tudo estavam sabendo que eu não iria mais, que tinha sido cancelada a viagem. Eles receberam a notícia, estava tudo assim, cancelado, e os irmãos estavam orando para o Senhor, pedindo misericórdia para o Senhor, como que eles iam fazer o encontro lá, sem a minha pessoa lá, que eu ia com o encargo de ministrar. E foi uma coisa maravilhosa, quando eu bati na porta, os irmãos estavam orando. Então você imagina a alegria que foi daqueles irmãos, quando eu bati na porta, e cheguei lá. E foi uma festa, foi um gozo, foi uma bênção, aqueles 3 dias lá ministrando, e o Senhor, irmão simples, e o Senhor não me deixou abrir a boca para eles, nada, sobre a minha situação financeira. Saímos dali, fomos para Monte Azul. Quando a gente chegou em Monte Azul, uma irmã, não sei o nome, não tenho ideia de onde é, nunca mais ouvi falar. Uma irmã nos ofertou R$500. Ela falou assim, Deus mandou entregar isso aqui para você, para a viagem. R$500. Naquela época, era muito dinheiro. E então a gente fez toda aquela viagem. E quando chegou em São Paulo, eu ainda consegui dar uma oferta de R$200 para um irmão lá que estava passando necessidade. Então, sabe, irmãos, a gente não precisa pedir nada para ninguém. O Senhor, Ele supre de uma maneira gloriosa a sua obra. Gloriosa. Sabe, eu antes de me entregar para a obra, eu tinha um orgulho de que a minha profissão me sustentava. Aí depois que eu caí daqueles 6 metros de altura, eu tive que colocar a minha profissão de lado também. E o Senhor nunca me deixou só. Nunca me deixou envergonhado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o discipulado a Cristo, ele tem essa glória, sabe? Que aquele que te contrata é
fiel. É fiel. Não tem conversa com ele. Ele é fiel. E ele tem prazer em nos suprir em tudo. Então, por isso que ele disse para os discípulos que eles não precisavam levar ouro, levar alforje, levar isso, levar aquilo. Eles não precisavam de reserva nenhuma, porque o patrão era bom. Seu patrão é bom, você não precisa levar nada, né? É livre. Vocês vêm, eu pago tudo. Fica tranquilo. Agora, no versículo 11, ele vai falar um outro assunto que nós temos dificuldade. Ele vai falar assim, ó, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Esse é o assunto mais difícil, eu acho que de todos, para a gente aplicar ele hoje. Então, eu vou usar dois personagens totalmente diferentes. Eu vou usar uma mulher muito rica, chamada Lídia, e eu vou usar uma prostituta. Vou usar essas duas. Essa mulher rica, ela está lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo passa por Filipos. Lá ele descobre que tem um grupo de mulheres que se reúnem na beira de um rio, não era nem numa sinagoga, porque era menos de 10, era um grupo muito pequeno de mulheres, que se reunia na beira de um rio lá para orar. E ele foi nesse lugar orar, e lá na primeira oportunidade que ele teve, ele pregou o Evangelho. E quando ele pregou o Evangelho lá, eu não sei quantas vezes, né, que lendo assim parece que foi uma chegada, mas eu creio que não aconteceu assim, eu creio que houve ali alguns encontros ali, né? Eu sei que, de repente, uma daquelas mulheres, o nome dela era Lídia, e ela era vendedora de púrpura. Então ela era uma pessoa muito rica mesmo, né? Ela chama Paulo e aqueles que o acompanhavam e convida-os para irem ficar na casa dela. Então, a dignidade está aí, sabe, irmãos? A dignidade está aí. Quando o Espírito Santo cativa o coração de alguém, aquela pessoa fala assim, ó, você vai ficar aqui. Ou seja, não é você querendo achar um cantinho, mas é o Senhor colocando paz no coração daquele anfitrião para receber você na casa dele e cuidar de você enquanto você estiver lá. Então é assim, sabe? Aí você encontrou o lugar onde ficar. Então qualquer cidade que você chegar, Deus vai movimentar alguém para receber você. Fica lá. Não importa se for a pessoa mais rica da cidade ou se for na zona. Não importa. Porque a outra que eu vou falar, foi lá em Jericó. O Senhor, por causa da misericórdia e do amor dele por todos os pecadores, antes de destruir Jericó, ele mandou 2 espias lá. Aqueles 2 espias tinham uma finalidade ao chegar lá. Eles não iam lá para ver o ponto fraco de Jericó. Eles iam lá como mensageiros do juízo de Deus. E aonde que eles foram parar? Foram parar na zona. Sim, lá no muro da cidade, em cima do muro da cidade, tinha uma casa de prostituição. Quando eles chegaram lá, aquela mulher acolheu eles, falou assim, esses homens vieram nos destruir, esses homens são de Deus. O mesmo que eles fizeram lá no Egito, vai fazer aqui. Então ela guardou eles dentro da casa dela. E quando veio o soldado perguntar assim, ó, cadê aqueles espias e tal? Ela pegou e falou assim, ó, foram para lá, ó. E despediu eles, e antes de despedir eles, falou assim, ó, quando vocês vierem destruir a cidade, lembra de mim. Então eles falaram assim, ó, você pode sair pela cidade e juntar tudo que você trouxer. Junta todos os seus parentes, seus amigos, coloca tudo dentro da sua casa e coloca uma linha escarlata na janela lá. Porque quando a gente chegar aqui, nós vamos matar tudo. Só vai sobrar vivo quem estiver dentro da sua casa. Ou seja, eles foram os evangelistas que foram lá levar a salvação. E, vamos dizer assim, a salvação de Deus, ela foi rejeitada pelaquela cidade até a última hora. Porque o Senhor, por misericórdia, não mandou seus 2 espias. Quando o exército de Israel chegou lá, eles rodearam a cidade 7 dias. Foi 7 voltas. Sabe o que era aquele rodear a cidade e tocar a trombeta? É o Evangelho.
Eles foram lá 7 vezes, assim, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Mas em vez de se arrepender, eles fizeram igual o mundo faz com a gente hoje. Eles se armam de religião, eles se armam de ateísmo, eles se armam de direitos humanos, e eles falam assim, nós não queremos esse reino. Sim, foi assim, 7 dias. Aí no 7º dia, quando a última trombeta tocou, aí não era mais arrependei-vos. Aí era chegado o juízo. Aí aqueles muros desceu, aquele exército entrou lá dentro, o povo morreu já de medo, tá? De medo o povo já morreu. A hora que viu aquelas muralhas descer assim, imagina, a segurança deles era aquela muralha, né? A hora que a muralha desceu, é igual o camarada que está amparado do Bitcoin, sabe? Ele fala assim, eu tenho 5 milhões de Bitcoin. Aí um dia o Bitcoin faz assim, pum, pronto, aí ele põe a corda no pescoço e se mata, porque a muralha foi ao chão. Então aquela muralha foi ao chão, né? Mas aquela casa não foi destruída não, aquela casa desceu junto. E quem estava lá dentro foi poupado. O que você encontra ali? Uma casa digna. 2 casas dignas. Uma em Filipos, outra lá em Jericó. Então você entendeu a mensagem? Nós, discípulos, somos chamados para ir pregar o evangelho de cidade em cidade. Quando nós fomos pregar o evangelho lá em Querência do Norte, o Senhor nos preparou uma casa lá. O nome do irmão era Ada e a irmã era Jane. Uma casinha simples, né, Valdir? Não tinha nem banheiro, tinha uma privadinha lá no fundo. Lá de dentro da casa, você sentia o vento que batia de fora, assim, entrando nas frestas. Mas nós tivemos alguns anos ali, passando por aquela casa, e o reino de Deus estava ali dentro. Porque eles receberam com alegria a gente. Então, era um prazer ir lá, não era, Valdir? Não tinha um lugar mais gostoso de ir, né? Ali em toda aquela região, porque ali era o nosso ponto, ali era o nosso ponto de pregação, e eu não duvido se hoje lá não é um lugar de reunião da igreja, eu não duvido, porque foi isso. Então é isso que ele está falando, a gente vai para uma cidade, Deus vai abrir uma porta lá, não se preocupa com isso, Deus vai abrir, não precisa alugar prédio não, nada disso, Deus vai abrir uma porta, né? Se Deus não abrir, você chegar lá, pregar, ninguém te aceitar, fica tranquilo. Deixa que eles vão se juntar a Sodoma e Gomorra para o dia do juízo, está tudo certo. No dia do juízo eles vão olhar assim e falar, lá, aquele irmão lá, fala com o irmão Maico lá, né? Fala com o irmão Maico? Já foi, filho. O irmão Maico passou, vocês não estiverem nem aí agora, se vira. Vamos continuar. Verso 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivo como as pombas, ou simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha, irmãos, eu nem vou entrar no versículo 18, porque aqui ele está falando de 2 tipos de lobos. Os primeiros são os religiosos, e os segundos são os políticos. 2 tipos de lobos. Mas vamos pegar primeiro os religiosos aqui, porque aqui ele está falando, sabe, de sinagoga e sinédrio. Essas 2 coisas estão relacionadas com religião, porque sinagoga é lugar de reunião, e sinédrio é a liderança religiosa que julga pecado dos irmãos. É isso aí. Então, ele fala para nós que nós vamos andar no meio dessas pessoas e que nós não podemos ser aqueles que mordem, porque você nunca vai encontrar uma ovelha mordendo um lobo. Então nós não podemos ser aqueles que mordem, aqueles que reagem. Nós temos que ser como a pomba. O que a pomba faz quando ela percebe uma ameaça? Isso, é assim que a gente enfrenta religioso, é assim que a gente enfrenta liderança religiosa, é assim que a gente enfrenta acusação, é assim que a gente enfrenta essas pessoas. A gente não bate de frente com ninguém, nós não estamos aqui para mudar nada, nós estamos aqui para cooperar com o Senhor, e no momento que a gente perceber que a liderança não quer mais a gente ali, a gente vai embora. É simples assim, é isso que o Senhor está falando. Vocês vão ser manso como ovelhas no meio de lobos. Vocês vão ser esperto como cobra. Ou seja, a cobra, ela dificilmente alguém pisa nela, porque ela é esperta.
né? Então você vai ter essa esperteza, mas você não vai picar ninguém como a cobra, não. Você vai ter só esperteza. A tua reação deve ser igual a da pomba, inofensivo. A pomba, ó, né? Sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar. É importante dizer isso para os irmãos, porque aqui ele não está falando que o Senhor ia providenciar meios da gente ser honrado por políticos. Não está dizendo isso, tá? Porque essa é uma armadilha sutil de Satanás que tem engodado muito irmão. Tem muito irmão aí indo lá para a Câmara receber título de cidadão honorário da cidade, entendeu? Muito, sabe? E são umas armadilhas sutis que vai arrastar os irmãos para dentro da política e vai judiar deles. Aqui a realidade é outra, tá? O que aconteceu com os apóstolos é que eles ganharam a atenção dos imperadores, porque eles pregavam que havia um outro rei e que havia um outro reino que estava se expandindo no território deles. Então o que acontecia? Eles eram levados aos tribunais. E ainda hoje é assim. Se você for pregar o evangelho verdadeiro, tá? Em determinados países aqui no mundo, por enquanto, porque daqui a pouco isso vai ser no mundo inteiro, porque Jesus falou, vocês sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então um dia isso vai ser no mundo inteiro. Hoje não. Hoje a gente tem lá onde o Talibã governa, né? A gente tem lá a Nigéria, a gente tem o Irã, a gente tem o Iraque, a gente tem o Haiti, a gente tem Cuba, a gente tem a Colômbia, a gente tem Venezuela, a gente está cercado de lugares onde há perseguição. Mas como aqui não tem perseguição clara ainda, a gente não tem muita noção disso. Mas o que ele está dizendo aqui é que os irmãos não precisavam se preocupar em se defender, porque aquelas ameaças, aquelas prisões, aquelas situações, elas tinham uma finalidade maior do que eles se defenderem. Eles iam ser testemunha diante dos reis, dos governadores, dos magistrados. Então, vamos dizer assim, ó, vou pegar um exemplo, tá? Só um exemplo. Hoje, aqui, do nada, surge uma acusação contra o Valdir, aqui hoje, uma acusação. De nada que ele está fazendo. Vamos falar assim, uma acusação medonha, de horrorosa. Por exemplo, vamos dizer assim, insulto sexual, molestador de criança, qualquer coisa assim, né? O que vai acontecer? Surgiu uma acusação dessa, a acusação vai acontecer, a polícia vai vir, meter a algema no Valdir e vai levar ele para a cadeia, né? Aí daqui a pouco ele vai comparecer diante de um juiz lá. Aí o senhor fala assim, ó, você não precisa se preocupar de ir lá falar, não, moço, eu sou inocente, eu não fiz nada. Você não precisa se preocupar com isso. Você apenas fica tranquilo, deixa que você vai servir de testemunha. Eu vou colocar na tua boca as palavras. Então, quando o Valdir chegar lá, que ele vai, na hora dele se apresentar diante do juiz, o Espírito Santo vai vir e vai encher o Valdir da palavra. E o Valdir vai poder fazer o quê? Servir de testemunha, né? Agora, isso não significa que ele vai ser liberado. Fala, não, ele é inocente, vai embora. Não. Porque o Senhor pode querer usar ele de testemunha para outro juiz. Então, ele vai ser levado para o outro. E depois ele vai ser levado para o outro. Depois ele vai ser levado para o outro. E por onde ele passou, a preocupação dele não era defender ele de uma calúnia, de difamação. A preocupação dele era ser um vaso nas mãos do Senhor, para falar para aquelas pessoas sobre quem é Jesus. É isso que nós vimos do Paulo. O Paulo tinha um modo de defesa. Ele tinha todos os direitos de se defender como cidadão romano de todas aquelas acusações que os judeus fizeram para ele. Mas antes dele ser preso, o Senhor falou para ele assim, ó, eu vou levar você para Roma, para você pegar para César. Então, ele sabia que ele estava indo para César. E quando um rei quis libertar ele lá, ele falou assim, ó, eu apelo para César. Porque se o rei liberta ele lá, ele não vai até César. Os irmãos entendem isso? É disso que ele está falando aqui. Não se preocupa com a defesa. Se vão levar você na presença de reis, não se preocupa com a defesa. Porque o Espírito Santo que habita em vocês falará por vocês. E sereis as minhas testemunhas. Resultado disso, verso 21. Olha o resultado, olha que resultado fantástico. Aqui, isso aqui que eu chamo de cumprir meta, viu, Diogo? Isso aqui é o resultado do serviço do discípulo. E o irmão entregará à morte o irmão. E o pai, o filho.
E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, existe salvação para todas essas coisas. E o Senhor está dizendo que aqueles que perseverar serão salvos. Não é lindo isso? Então ele continua. Quando vos perseguirem nessa cidade, foge para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo maior do que o seu mestre, nem o seu servo maior do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não tenham medo, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem escondido que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas ou em silêncio, no oculto, dizei em luz. Aqui, tá, ele continua dizendo assim, ó, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Aqui, irmãos, é um assunto que o Senhor falou para aqueles discípulos, que tem sido desconsiderado hoje, muito desconsiderado. Mas o assunto aqui é encargo. Nós não pregamos sermão para agradar público. Nós não pregamos sermão para agradar as pessoas, sabe? Esses dias uma irmã perguntou para mim, por que eu não prego sobre prosperidade? Eu falei, irmão, por que você não prega sobre prosperidade? Eu nunca vi você pregar sobre prosperidade. Eu falei assim, pois é, irmão, eu vou orar ao Senhor sobre isso, porque o Senhor nunca me mandou pregar sobre prosperidade. Por que será que Ele nunca me mandou pregar sobre prosperidade, né? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, antes de você se levantar para falar, você tem que ter uma vida escondida. Antes de você se levantar para funcionar, você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Então você vai ter que aprender a ouvir o Senhor lá no teu quarto. Você vai precisar aprender a ouvir o Senhor na sua caminhada, na sua meditação. Você vai precisar aprender a ouvir a voz do Senhor. Para quê? Para você ministrar aquilo que você tem recebido lá dentro. O que você recebe lá dentro, você anuncia sobre o telhado. Aquilo que você recebe no ouvido, ou seja, aquilo que o Senhor sopra para você, você ministra. Não é maravilhoso isso? Sabe, irmãos, isso não quer dizer que a gente não lê a palavra, não estuda, não busca compreender, não é isso. Esse é o material que a gente tem que ter, porque o Espírito nos faz lembrar tudo aquilo que a gente viu, ouviu, certo? Mas a gente precisa, para ser um discípulo do Senhor verdadeiro, a gente precisa da palavra correta, na hora correta, no lugar correto. E nenhum homem, nenhuma ciência, seja da psicologia, da comunicação, nenhuma é capaz de nos dar isso. Nenhuma. Agora o Espírito Santo, que sabe tudo de tudo, ele sonda o meu coração, eu sou do coração do irmão lá no fundo. E ele comunica com o meu coração, que está no coração do irmão lá no fundo. E eu posso falar diretamente a ele. E eu posso chamar a atenção dele, porque o que eu estou falando aqui, o Espírito Santo já prescrutou lá. Então esse é o ministério do discípulo. Você tem que ser espiritual, você tem que aprender o que é ser espiritual. Porque os seus argumentos são bons, mas eles servem mais para botar o povo para correr do que para trazer as pessoas para o Senhor. Agora, quando você aprende a ouvir o Senhor, então você vai ser aquele recipiente valoroso, onde pode ser colocado coisas valorosas. Porque o Senhor vai depositar em você palavras de vida eterna específicas para você comunicar com aquelas pessoas que estão ali para te ouvir. Esse é um princípio que eu penso que não era só para os 12, é um princípio para nós hoje. Sabe, hoje nós temos um problema. Sabe qual que é o nosso problema? Nós falamos demais. Então, quando a gente chega uma pessoa, a gente já tem o nosso discurso pronto que a gente vai falar para ele. E aí a gente não deixa o Espírito Santo comunicar conosco o que é que aquela pessoa precisa ouvir. Então, o que a gente tem que aprender a fazer antes de conversar com qualquer pessoa? É ir para o escondido e orar e pedir para o Senhor um texto, uma palavra, um caminho, né? Que às vezes a gente ora, pede, o Senhor não dá nada. Mas a gente senta com aquela pessoa para conversar, olha no olho dela, a hora que ela abre a boca, o Senhor vem e nos enche da palavra. Então a gente tem que aprender a ouvir. Antes de falar, ouvir. Não é ouvir o que a pessoa está falando, é ouvir o que o Senhor está comunicando com a gente, do que está escondido naquele coração. Então, se a gente aprender a fazer isso, nós vamos ser muito úteis no reino de Deus. Se a gente não aprender, nós vamos ser homens de um discurso.
Então nós vamos chegar numa pessoa com dor de cabeça, a gente fala assim, ó, dipirona. Aí a gente vai chegar numa outra pessoa com câncer, a gente fala, ó, dipirona. Aí a gente vai chegar numa outra pessoa com tuberculose, a gente fala, ó, dipirona. Aí a gente vai chegar numa outra pessoa que está com azia, a gente fala, ó, dipirona, entendeu? Não, irmãos. Cada enfermidade precisa de um tratamento diferente. E o Espírito Santo, que sabe tudo de tudo, habita o nosso coração e quer uma relação conosco, aonde Ele tem a primazia de nos guiar naquilo que a gente fala. Então isso é discipulado a Cristo. E nós temos que aprender essa lição antes de sair. Porque senão a gente sai fazendo um monte de besteira. Agora quando a gente aprende essa lição, que o Senhor comunica conosco. Oh, que coisa maravilhosa. Como é maravilhoso isso, irmãos. Esse é o tesouro do discípulo. Glória a Deus. Então ele vai continuar dizendo assim, ó. Não, verso 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É uma palavra de encorajamento tão grande, porque ele está dizendo para nós que a gente não deve ter medo. Vou começar pela escala, tá? A gente não deve ter medo do diabo, a gente não deve ter medo dos principados e potestades, a gente não deve ter medo de demônios, a gente não deve ter medo de feiticeiro, de macumbeiro, de rei, de governante, de senador, de juiz, de nada. A gente deve temer a Deus, e somente a Deus, e se sujeitar a Ele, e levantar a cabeça, e enfrentar tudo isso em nome dEle. Porque é Ele que tem poder, tanto de mandar para o inferno, como de salvar. É Ele, e mais ninguém. Então a Ele deve ser o nosso temor e tremor, a mais ninguém. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? Um asse, irmãos, era uma moedinha qualquer. Vamos dizer assim, hoje, é claro que a nossa moeda não vale nada perto dessa moeda aqui, tá? Porque para vocês terem uma ideia, um denário, na época que também era um dinheiro, tá? Era fala assim, uma das moedas de mais valor, um denário representava hoje uma raposinha nossa, uma nota de R$200. Mas um asse, talvez representava hoje uns R$5, um asse. Porque, vamos dizer assim, era o preço que se pagava por porcaria, 2 pardais. Então ele fala assim, ó, não se vende 2 pardais por um asse. Ou seja, o pardal, a gente sempre teve o pardal como uma praga, né? De tanto que tem. Na verdade não é, viu, irmãos? Quer acabar com essa nação? Faz igual o chinês. Acaba com os pardal. Quando o comunismo entrou na China, o primeiro ato deles foi acabar com os pardal e com as rolinhas. Porque eles fizeram um discurso político que esses passarinhos eram o que roubava a fartura que eles tinham na lavoura. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma campanha. Acabaram com os pardal e com as rolinhas. E aí sabe o que aconteceu? As pragas tomou conta de tudo. Porque esses bichinhos comiam as pragas. Esses bichinhos comiam as pragas. A gente chama eles de praga, mas na verdade se a gente acabar com eles, aí nós vamos descobrir o que é praga. Porque eles iam lá e faziam limpeza, entendeu? Então se plantava a roça lá e as pragas não comiam, porque os bichinhos iam lá e comiam as pragas. Mas esses bichinhos para nós não tem valor nenhum. Agora o Senhor vai dizer para nós que é o seguinte, Ele que cuida dos planetas, das constelações, que chama as estrelas pelo nome, Ele cuida de cada um deles, todo dia. Me perdoem a sinceridade, mas o Senhor mantém eles todo dia. Tem um na minha janela lá que está me enchendo o saco, sabe? Mas eu penso que aquele cântico dele lá todo dia não é para mim. Aquilo ali é a emoção dele de saber que ele tem um Criador que cuida de cada detalhe da vida dele. Então o Senhor vai dizer assim, ó, não se vende 2 passarinhos por um ase, e nenhum deles cairá por terra, sem o vosso Pai. Tá, o tradutor colocou aqui, sem a vontade do vosso Pai, tá? Mas essa vontade foi o tradutor que colocou. Tá? Ele está dizendo que nenhum cairá por terra sem Pai, porque eles têm
o mesmo Pai que nós temos. Entende isso? Eles têm o mesmo Pai que nós temos. Então, eles podem cair por terra por qualquer pedrada, entendeu? Que não é vontade do Pai que o Diogo Traquina pega a pedra e vai lá e taca na cabeça dele. Não. Mas não é porque você deu a pedrada na cabeça dele que ele não tem Pai. Os dias que ele viveu aqui, ele viveu cuidado por um Pai. Não teve uma noite que aquele passarinho dormiu com o papo vazio. Nenhuma. Sabe por quê? Porque o Pai cuidou de cada detalhe da vida dele. Vamos lá. Verso 30. Agora não é mais passarinho, tá? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você consegue imaginar isso? Que o teu pai sabe, até aquele cabelinho que caiu lá que você está tomando banho, teu pai sabe? Tá conta aí, fala, ó, tira mais 32 fios de cabelo aqui da cabeça da minha serva, que hoje foi embora. Todo mês, né, a gente precisa ir lá cortar o cabelo, não é verdade? Tudo contado. O Senhor cuida de cada detalhe. Ele está dizendo assim que não tem um detalhe na sua vida que ele não sabe, que não está debaixo da contabilidade dele. Sabe, às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que a gente fala assim, por que aconteceu isso, Deus? A gente fica desesperado, a gente fica sofrendo, porque aconteceu situações que fugiram do nosso controle. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, assim, para ver se libera teu coração, tá? Sobre essas coisas. Nunca esteve no seu controle. Entende? Não é que fugiram do seu controle, nunca esteve no seu controle. Mas nós temos um Pai que está no controle de tudo. E hoje você não consegue entender muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas entenda isso. Você tem Pai. Então, desenvolva uma relação íntima com esse Pai. Aprenda a contar com Ele, a ouvir Ele. Sabe, aprenda do amor, da paciência dEle, da esperança dEle. Aprenda a depender dEle. Seja transformado mesmo, um discípulo de Jesus de verdade. Que daí você vai ser liberto dessa coisa de que a culpa é sua, de que é você que faz, é você que não faz. Se você não vê o seu lado, ninguém vai ver por você. Aprenda a ter pai. Sabe por que as pessoas não gostam de pai? Sabe qual é o problema que nós temos com pai? Vou falar para vocês. Inclusive, esse país aqui tem como padroeiro desse país aqui uma potestade que é chamada de mãezinha. Porque o pai, ele ama de uma maneira diferente. Sabe, Deus colocou aqui, né, o homem e a mulher para expressar essas glórias de Deus, né? Então vamos dizer assim, a mãe, né, ela manifesta a graça, a misericórdia, a tolerância, o perdão, a paciência. Isso é da mãe. Glória a Deus pelas mães. Elas expressam algo do caráter de Deus. Mas, irmãos, a palavra pai, ela tem um outro peso, ela tem um outro sentido. Porque pai, quando ele vai ser pai de verdade, tá? Ele vai funcionar daquilo que o filho mais precisa de um pai. Então vamos dizer assim, ó, o filho precisa da segurança, o filho precisa do cuidado, o filho precisa da correção, o filho precisa da vara, o filho precisa do não. Agora isso aqui é a responsabilidade do pai. Mas é maravilhoso você conhecer a Deus como pai, porque Ele é um pai cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de paciência. Mas quando Ele fala não, esquece. Não é verdade? Quando Ele pega a vara, Ele nunca ameaça. A gente ameaça, né? Ele fala assim, ó menino, eu vou pegar você. Ele nunca ameaça. Quando Ele pega a vara, Ele fala assim, ó, agora chegou a hora da vara. E aquela vara só vai parar de bater no nosso bumbum quando nós formos quebrantados de espírito. E falar assim, Pai, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pode tirar a vara. Então Ele está dizendo isso, que a gente não precisa se preocupar, que a gente tem Pai. A gente tem Pai e um Pai que cuida de cada detalhe. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vocês valem mais do que muitos pardais.
Então, agora concluindo já o texto, tá? Ele vai dizer assim, ó, portanto, ou seja, baseado em tudo isso que nós falamos, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em divisão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Aqui, essa palavra galardão poderia ser traduzida por salário, viu? Salário, recompensa. Agora, eu vou ler esse último versículo. E esse versículo não está relacionado ao discípulo. Esse versículo está relacionado aos mantenedores dos discípulos. Prestem bastante atenção aqui. O prazer que é você servir a Deus na obra de Deus. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo. Eu vou traduzir aqui, tá? Da minha tradução. Porque na nossa tradução tá água. Não tem isso no original, tá? Na nossa tradução tá assim, ó, um copo de água fria. Olha aí, vê se não tá itálico a palavra água. Porque não tem isso no original. Aqui, a palavra é assim, ó. Minha tradução, tá? Qualquer que tiver dado, quer que seja um cálice de refrigério a um desses pequenos em nome de discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu salário, ou o seu galardão, ou a sua recompensa. Tá? Agora, o que é um copo de refrigério para um discípulo? Claro que pode ser um copo de água fresca, mas você pode falar assim, meu irmão, esse mês, seu combustível é por minha conta. O que você está fazendo? Você está dando refrigério para aquele irmão. Não é verdade? Fala, irmão, pode ficar tranquilo, a água e luz sua esse mês é minha. O que você está fazendo? Você está dando um refrigério para aquele discípulo. Né? Ô meu irmão, janeiro chegou, você deve estar até aqui ó, com as contas da escola das crianças. Deixa comigo. O que você está fazendo? Refrigério. Por que você está fazendo isso? Porque aquele é um discípulo do Senhor. Aquele é um daqueles que deixou tudo para ir fazer aquilo que o Senhor chamou de fazer. Ele é teu irmão. Um dia ele vai ser galardoado por isso. E você também. Um dia ele vai receber recompensa por isso. E você também. Então, irmãos, eu não tenho dúvida que naquele dia, quando chamarem o irmão Valdir lá para receber a honra de discípulo de Cristo por sua vida no ministério, será chamado junto com ele alguns irmãos e algumas irmãs que nunca pregaram o evangelho para ninguém, mas que ajudaram com a gasolina, ajudaram com o folheto, deram um sapato novo para o irmão, supriram o irmão na necessidade dele, proveram recurso para que o irmão tivesse um carro, tivesse uma moto, pagasse as contas. Então naquele dia, aqueles irmãozinhos vão ficar admirados com a recompensa que eles vão receber. Mas assim, se eu soubesse que eu tenho uma recompensa tão grande dessa, tinha feito muito mais isso. Eu vou terminar aqui, irmãos, porque minha intenção não é pedir dinheiro para os irmãos. É só ensinar os irmãos o privilégio que é para a igreja socorrer os pequeninos que estão servindo na obra do ministério. Louvado seja o nome de Jesus. Ó Senhor, quão bendito é o teu nome. Como nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos salvou de graça. E o Senhor nunca pediu nada para nós. Mas o Teu amor é que nos constrange ao ide.
a querer ser seu discípulo, a querer aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, a querer andar nas tuas pisadas e se tornar um pregador, um mensageiro, alguém que leva a boa notícia. Nos ordena, Senhor, e nos capacita a sermos esses discípulos de verdade, que conhece a verdade, que é liberto pela verdade e que pode te representar em todo e qualquer lugar. Levanta ceifeiros para a tua seara. Chama-nos, Senhor. Chama-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo e em tudo. Em nome de Jesus. Amém.